O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 8º dia da nossa novena de Pentecostes, em que nós estamos suplicando o Espírito Santo. E hoje nós temos aqui a ocasião de fazer uma comparação entre o Evangelho de hoje e a memória que nós estamos celebrando. Estamos celebrando a memória de talvez um santo não conhecido nosso, São Cristóvão Magalhães, mas que é muito caro a nós, porque ele é do mesmo período que São José Luís Sanches del Rio, do bem-aventurado Padre Miguel Pro, isto é, que morreu gritando: Viva Cristo Rei! Todos eles viveram aquele período, morreram naquele período 1927, 1928, em que os cristãos católicos eram perseguidos por causa da sua fé, por serem católicos. Pois bem, então vamos tentar aqui fazer uma contraposição. No Evangelho de hoje, nós vemos São Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus se encontra com ele. Jesus opera aquele milagre da pesca milagrosa. Eles pescam 153 peixes grandes. Eles puxam, mal conseguem puxar a rede porque tinham perigo de se romper. Quando eles chegam à margem, aí diz aqui que Jesus já tinha ali peixe e pão sobre as brasas. E aí diz assim, como começou o Evangelho de hoje: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, chamou Pedro para o canto. E aí vocês podem imaginar, ele está se encontrando com Jesus a sós. Ele havia negado Jesus por 3 vezes, e Jesus então quer confirmar o amor de Pedro por 3 vezes. 3 vezes ele negou, 3 vezes então agora ele precisa professar o seu amor, porque, meus santos, é o amor a Deus que nos leva à fidelidade. Nós não seremos fiéis a Deus simplesmente porque é uma lei,
externa a nós, os mandamentos externos a nós, e por que eu devo obedecer os mandamentos. Meus santos, se nós não tivermos o amor de Deus, o abundante amor de Deus no nosso coração, nós não teremos força para amar Jesus, para amá-lo de volta. Nós precisamos receber o amor com o qual a Deus nós amaremos. E quem é esse amor? É o Espírito Santo. É por isso então que nós, nesta novena, de uma maneira especial, mas não única, nós estamos invocando o Espírito Santo. Por que eu digo não única? Porque precisamos invocar o Espírito Santo sempre. Quando você vir que você está desanimando na sua fé, invoque o Espírito Santo. Quando você perceber que o mundo tem se tornado muito atraente, invoque o Espírito Santo para que ele quebre esta prisão, esta sedução que se instalou no seu coração. Quando a cruz de Cristo quando a sua cruz se tornar muito pesada, invoque o Espírito Santo. Quando você tiver tentação de desanimar, invoque o Espírito Santo. Quando você perceber que está ficando medíocre espiritualmente, dando a Deus simplesmente aquilo que deve dar e nada mais do que aquilo, invoque o Espírito Santo. Então, invocar constantemente o Espírito Santo para que você tenha amor, e tendo amor, você queira se dar muito a Deus. É o amor de Deus que faz brotar a generosidade. É o amor de Deus, o Espírito Santo, que nos faz com que nós nos desapeguemos de nós mesmos, ao ponto de nós estarmos dispostos até de por Ele morrer. Pois bem, então Pedro ali se encontra com Nosso Senhor, e Nosso Senhor vai arguí-lo por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Só que em português nós não percebemos como se dá esse diálogo, porque nós ouvimos em português o quê? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela 3ª vez, e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas no original, não está exatamente assim. No original grego, vocês vão encontrar que Jesus pergunta: Pedro, agapasme? Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor de dar vida? E Pedro diz: Senhor, eu te amo com amor de amigo. Eu te quero bem, eu gosto muito do Senhor, mas eu não te amo com amor ágape. Eu te amo com amor filia. Porque em grego vocês vão encontrar 3 palavras para falar de amor: ágape, filia e eros. Então, eros é o amor puramente carnal, sensual. Então Jesus pergunta a ele se Pedro o ama com amor ágape, de dar vida, com amor grande, com amor principal. E Pedro disse: olha, Senhor, eu te amo com amor filia, com amor de amigo. Jesus então pela 2ª vez pergunta: Pedro, agapasme? Tu me amas com amor de dar vida? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, mas eu te amo com amor filia. E Jesus então olha para Pedro e pela 3ª vez diz: Pedro, fileis-me, isto é, tu me amas com amor filia? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que com esse amor eu te amo. E aqui, meus santos, é interessante que Deus, Ele se rebaixa. Deus espera muito de Pedro, mas naquele momento Pedro ainda não se sente capaz de dar a Jesus aquele amor. E Jesus então se rebaixa, diz: tá bom, Pedro, você me ama com amor de amigo? Sim, Senhor, com amor de amigo eu te amo.
E Jesus disse: tá bom, Pedro, hoje tu me amas com amor de amigo, mas um dia tu darás a vida por mim. Mas um dia tu me amarás com amor ágape, porque Jesus profetiza: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Então, meus santos, Pedro precisou receber o Espírito Santo para se tornar capaz de amar a Deus com toda a fidelidade. Nós, meus santos, precisamos do Espírito Santo para amar a Deus com toda a nossa fidelidade, para amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E é exatamente isso que nós hoje estamos celebrando. Estamos celebrando a profecia de Pedro, que amará muito Jesus, e celebrando a memória de São Cristóvão Magalhães, esse sacerdote, que juntamente com mais 24 companheiros morreram por causa de Cristo. Estamos aqui no período de 1927 e o México estava com as suas igrejas fechadas, estava havendo uma perseguição aos cristãos, em que as missas tinham sido canceladas, as igrejas estavam fechadas, as escolas particulares de cunho religioso católico tinham sido fechadas, as casas de caridade tinham sido fechadas, os padres estrangeiros tinham sido expulsos e os padres nativos da nação estavam sendo perseguidos e mortos. Havia um grupo, os chamados cristeiros, que começou a resistir contra o governo, e os padres, na sua grande maioria, estavam dando auxílio espiritual a todos, sejam aqueles que não estavam lutando, sejam aqueles que estavam lutando, isto é, quem lhes procurava, quem pedia confissão, sim, porque as confissões não deveriam, o governo tinha proibido confissão, batismo, qualquer sacramento, uma perseguição acirrada. Então é claro que importa obedecer a Deus, importa obedecer primeiramente a Deus do que aos homens, e os padres, é claro, não obedeceram a esta ordem, mas eles sabiam que não obedecendo ao governo, eles estavam colocando a sua vida em risco, mas no coração deles ardia um amor sobrenatural. No coração deles ardia não apenas um amor humano, um amor de amizade, mas ardia no coração deles um amor sobrenatural, isto é, nós estamos dispostos a até morrer por causa de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos pedir esse amor a nosso Senhor, porque em cada pecado isso se estabelece. Quando você peca, é porque você não preferiu morrer, é porque você, ou melhor, porque você não preferiu Jesus à morte, porque renunciar a um pecado é sempre de alguma maneira morrer para você, morrer para as suas vontades. Orígenes, um escritor eclesiástico do 3º século, ele dizia assim, que diante do pecado, a gente sai mártir ou idólatra. Diante de um pecado, o cristão, o católico sai mártir ou idólatra. Ou ele morre para ele mesmo e não comete aquele pecado, ou ele cai no pecado da idolatria, dando àquele pecado o amor que era devido a Deus. Então isso é necessário para todos nós, não apenas para os cristãos mexicanos lá atrás, mas todos nós necessitamos de pedir a Deus esse amor
para que nós amemos a Deus de tal maneira que estejamos dispostos a nos entristecer, mas não entristecer Jesus, a nos contrariar, mas não ofender nosso Senhor. Isso todos nós precisamos. Nós não precisamos que uma perseguição cruenta se instale no nosso país, para que nós supliquemos o Espírito Santo, para que prefiramos a Deus a tudo. Isto é, eu prefiro a Deus a qualquer outra coisa. Deus em primeiro lugar. Isso é divino. Isso não é humano. Então peça a nosso Senhor, mas não peça apenas hoje. Não peça apenas hoje, durante a novena, mas peça todos os dias. Quando um mandamento de Deus parece se apresentar muito difícil, e a sua tentação é deixar aquele mandamento de lado, e você diz: meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer aos teus mandamentos, eu quero alegrar o teu coração, eu quero procurar primeiramente a tua vontade e não a minha. Mas meu Deus, me dá o teu Espírito Santo, porque eu sozinho, eu não dou conta. Eu sozinho, eu vou acabar procurando aquilo que me é mais fácil, aquilo que se me apresenta como mais agradável. Me ajuda, Senhor, me ajuda com teu Espírito Santo, com teu amor, para que eu te ame tanto, mas tanto, que em tudo eu queira procurar a tua glória, aquilo que alegra o teu coração. Pois bem, então esses padres, nesse dia, hoje estamos celebrando São Gonçalo Magalhães, e mais 24, dos 24, 21 eram padres e 3 eram leigos. Então, foram mortos por quê? Porque eles sabiam de que se eles desobedecessem ao governo, eles estariam com certeza entregues à morte. E ele então, atendendo o povo de Deus, administrando os sacramentos, um dia foi preso. Isso era comum, meus santos. Os militares, a polícia do México invadia as igrejas, as casas paroquiais, e arrastavam os padres para fora, e ali mesmo, às vezes à porta da igreja, ou à porta das casas paroquiais, ou dos conventos, fuzilavam os padres, fuzilavam os religiosos. Não é que existia julgamento, simplesmente porque os estrangeiros foram expulsos, eles não tinham como de imediato expulsar os religiosos. Como eles insistiam em permanecer, e insistiam em permanecer administrando os sacramentos, insistiam em permanecer celebrando clandestinamente a Santa Missa, insistiam, e os leigos insistiam em procurar esses padres, e insistiam em catequizar outros leigos. Também esses leigos foram mortos por causa de Cristo. Meus irmãos, nós estamos hoje então concluindo, amanhã concluiremos a nossa novena, para no domingo celebrarmos Pentecostes. Peçamos o Espírito Santo, peçamos o Espírito Santo para que tenhamos força, como São Cristóvão Magalhães, de entregar a nossa vida, de amar a Deus com todo o nosso coração. Mas não nos esqueçamos, isso não é um ato, uma realidade da nossa vontade. Isto é, você vai se empenhar para amar a Deus e amar muito, você vai se esforçar. Não, você vai suplicar a Deus o Espírito Santo. Você vai suplicar a Deus que derrame no seu coração o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, o amor de Deus, que nos capacita para amar a Deus com o mesmo amor que dele temos recebido. Que São Pedro interceda por nós, que a Virgem Santíssima interceda por nós, que os mártires que hoje celebramos intercedam por nós,
para que de verdade a Deus, acima de todas as coisas, nós amemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.